Então, boa noite a todos novamente. Hoje a gente está aqui nesse encontro do Movimento Conexões Solidárias, agradecendo a presença de todos vocês aqui nessa sala virtual, com a presença da Tânia, para apresentar para a gente, conversar um pouquinho sobre a biografia de São Francisco de Assis e falando sobre os ensinamentos dessa vida tão importante para nós, né, dentro da comunidade Waldorf. Especialmente aqui para os pais do segundo ano, que estão na sala, e esse é um tema bem caro para nós. Obrigada, Tânia. Queria falar um pouquinho antes da gente passar a palavra para a Tânia, falar um pouquinho sobre o movimento Conexões Solidárias, que é uma iniciativa do Conselho de Pais, de Mães e Pais, né, da Escola Waldorf Anabá, com a intenção de oportunizar uma rede de apoio para a nossa comunidade, né, nesse momento em que estamos todos distanciados fisicamente. Então, o nosso propósito, né, é promover esse suporte financeiro para a escola através de encontros remotos, né, onde a gente tenta apoiar a comunidade interna da escola e conectar também a comunidade Waldorf de alguma maneira. Como a gente pode, quem quiser ajudar, né, uma maneira de ajudar é compartilhar as ações do movimento pelas redes sociais. A gente tem uma página no Instagram, a gente já está com mais de 120 pessoas seguindo a página do movimento. Você pode também oferecer algum produto ou serviço. E você pode conectar pessoas que tenham interesse em usar esse espaço para divulgar os seus talentos, né? Ajudando também a gente na organização das ações. Vocês também podem ser ajudados, né? Então a gente convida a todas as pessoas aí da comunidade Waldorf a oferecer algum produto ou serviço, porque as nossas ações elas podem ser um catalisador aí para divulgar o seu talento. E os benefícios que a gente espera com esse movimento primeiro, essa oportunidade de sair desse lugar onde a gente sempre esteve, né? Usando esse motim da ajuda ao próximo, fazendo alguma coisa que a gente nunca fez. Trazer uma satisfação de poder compartilhar esse conhecimento, ajudar o próximo. E com a possibilidade de divulgar um produto ou serviço também, utilizando dessa rede de contatos da comunidade. Tentar beneficiar a nossa escola, né, promovendo um suporte financeiro através das doações voluntárias de quem participa e fica sabendo do movimento. E tentar a gente se reinventar a cada dia, né, que é isso que essa época parece que está pedindo para a gente. Então, para quem tiver possibilidade, a gente está arrecadando as contribuições voluntárias, né, através de um depósito bancário que pode ser feito pelo Banco do Brasil, com os dados bancários que estão aqui na tela que eu compartilhei com vocês, e eu vou deixar também esses dados no chat para quem quiser salvar. E a gente também está usando agora esse aplicativo, o PicPay, então vocês podem usar a nossa conta do PicPay, né, @Conexões Solidárias, ou escanear esse QR Code que está aparecendo aqui agora. Se alguém quiser tirar um print da tela, vocês podem usar o aplicativo de leitor de código de barras e serem direcionados diretamente para o site. Então, agora que a gente apresentou essa iniciativa, né, o Movimento Conexões Solidárias, eu queria apresentar também para vocês, fazer uma breve divulgação das nossas próximas ações. Então, na semana que vem, no dia 28, a gente vai estar às 8 horas da noite também aqui no Zoom com o Maurício de Rida, e ele vai estar falando sobre a arte da aquarela, também numa palestra. A gente está divulgando uma iniciativa de uma mãe da escola, a Patrícia, que é mãe do Jardim,
A Patrícia, ela tem um curso muito interessante que normalmente ela oferece presencialmente e agora ela está oferecendo online. E até o dia 3 de agosto, quem fizer a inscrição ali no site usando esse voucher, né, Anabá 25, pode considerar que todo o valor que ela arrecadar vai ser revertido como né, uma doação para a escola também. Esse é um curso super interessante, então febre o que é, como funciona e como lidar. Também, se alguém quiser tirar o print da tela, esse QR Code ele também vai direcionar vocês para o site dela. E eu vou deixar também aqui no chat esses dados do curso da Patrícia. Todas essas ações estão divulgadas ali na nossa página do Instagram também. E agora, a última coisa que eu queria divulgar são as outras ações que estão acontecendo no momento dentro da escola. Então, além do nosso movimento Conexões Solidárias, estão acontecendo os encontros do pessoal do Fios e Papos, que são as mães e pais do maternal e do jardim que se reuniram, estão se reunindo, né, para desenvolver aí as manualidades e fazer aí criações bem interessantes, com o propósito também de angariar fundos para a escola. E o brechó do 8º ano, né, que tem um duplo propósito, eles estão também fazendo uma parte de doação para o fundo da escola, mas o brechó do 8º ano, historicamente, né, ele tem a renda revertida para o teatro do 8º ano. Então, a gente divulga essas ações que estão no site da escola, as campanhas estão divulgadas ali no site da escola e cada uma dessas iniciativas tem também ali um perfil no Instagram que a gente tem visto que tem tido um alcance bem bacana. Então, por enquanto é isto. Eu vou passar a palavra para a Tânia, que hoje vai estar compartilhando aqui com a gente o conhecimento dela. Já pode abrir seu microfone, Tânia, e eu acho que agora você já pode também compartilhar a tua tela. Que bom. Eu agradeço, Fernanda, agradeço a oportunidade e o convite da Anabá. Gostaria de dar boa noite a todos os presentes. Muito feliz de poder estar contribuindo com essa iniciativa e eu espero poder embalar a noite de vocês, né, com uma história tão bonita, especial e inspiradora como a biografia de São Francisco de Assis. Eu gostaria de avisá-los que não será a biografia inteira, para que a gente pudesse se adequar, né, ao tempo ideal para as conexões solidárias. Eu reduzi um pouquinho, então a ideia é passar uma imagem dessa trajetória, dessa pessoa tão especial que foi São Francisco de Assis. Eu espero que vocês gostem e que possam ajudar a Anabá. É um prazer enorme. Então, eu já vou iniciar, tá bom? Obrigada mais uma vez a todos os presentes. Aproveitem. Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo bem, Fernanda? Tá tudo Sim? bem, dá para ver sim. Uhum. Ótimo. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês como que eu vou conduzir esse trabalho. São Francisco de Assis foi a minha biografia de formatura, no curso de formação que eu fiz aí na ilha, pertinho de vocês, embora não tenha tido a oportunidade de conhecer ainda a Anabá, mas como eu fiz um pacto com os meus amigos Marcel e Maristela, que eu tenho que voltar a Florianópolis para buscar a minha fadinha anciã que eu comprei do Fios e Papos. Maristela queria me enviar, mas eu falei que não, que eu ia ir de novo e aí eu posso conhecer a Anabá. Então é um prazer voltar a me encontrar com esse ser que me inspira tanto.
E eu já fiz essa apresentação em alguns lugares, e eu faço um trabalho voluntário com os idosos na Associação São Joaquim, e para apresentar para eles, eu produzi algumas imagens. Então, eu vou usar as minhas imagens para apresentar. Eu poderia buscar as imagens que vocês conhecem, né, que estão na internet, bem melhores do que as minhas, mas eu acho que me traz mais próximo dele, se eu usar as minhas imagens. Então, aos artistas e terapeutas artísticas, aos professores Waldorf que estão aqui conosco, que são tão especiais nessa arte do desenho, eu peço desculpas. Eu sou apenas uma amadora tentando ilustrar essa história. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Bem, a imagem, a ideia, a vida de São Francisco de Assis, ela é repleta de interpretações. E quando a gente encontra uma série de referências, a gente tem que fazer uma opção. Então, é possível que vocês conheçam alguma outra versão, tá certo? Mas a imagem ideal que é importante nós termos, inicialmente, é onde acontece, né? Que lugar que é esse, né? Então, São Francisco de Assis nasceu em Assisi, e ele fica mais ou menos nesse pontinho vermelho aqui da tela, né? A gente não tem muita certeza dessa data de nascimento de São Francisco, e já tem um certo encantamento, né, nesse nascimento. São Francisco de Assis é filho de Dona Pica e de Pedro Bernardone. E por ocasião do nascimento, o pai, o senhor Pedro, que era um rico comerciante de tecidos da época, ele não estava presente no nascimento, né? Imagine a época, né? Nós estamos falando de 1182, como seria uma pessoa viajar para longe para trazer tecidos para comercializar nessa região, né? Então as viagens eram longas, e a Dona Pica entrou em trabalho de parto justamente quando o marido não estava presente. E existem duas versões para esse nascimento. A primeira delas é que a Dona Pica sonhou, um dia antes de dar à luz a Francisco, de que a criança que ela gerava e que iria nascer, deveria nascer numa manjedoura, assim como Cristo. E aí ela se organizou no dia seguinte para que ela pudesse ter o filho em um estábulo, né? E isso só foi permitido e só foi possível justamente porque o senhor Pedro não estava presente, porque ele jamais permitiria que ela fizesse isso. Uma outra história sobre o nascimento dele é que enquanto Dona Pica estava em trabalho de parto, havia um pedinte na porta da casa batendo insistentemente. A ajudante dela, a dona Jarla, que também teve um papel muito importante na educação de Francisco, desceu rápido para poder atender a porta, e ela nem deixou a pessoa falar, ela já falou assim, olha, por favor, uma criança está nascendo, o senhor aguarde, que assim que a criança nascer, eu venho lhe dar água, comida, mas agora eu não posso atendê-lo. Aí diz a lenda que quando ela foi fechar a porta, ele travou a porta com o pé. Ele era uma pessoa bem humilde, me parece um mendigo, e ele disse assim, mas eu não vim pedir nada, eu só vim dar um recado. Essa criança que está aí, para nascer, ela precisa nascer numa manjedoura. E se foi. E a partir daí eles conseguiram transportar a Dona Pica, e assim nasceu Francisco, que não nasceu Francisco, né? Ele nasceu João. Essa foi a escolha do nome. Quando o senhor Pedro Bernardone regressou e conheceu o filho, aí ele falou, não, mas eu não quero que se chame João, eu quero que se chame Francisco. E assim foi o rebatismo do João
como Francisco, né? Essa é a imagem da rica loja do senhor Pedro Bernardoni, com vários tecidos lindos, importados e muito chique. Eles eram muito bem de vida. E Francisco viveu o primeiro setênio reconhecendo verdadeiramente que o mundo era bom. Ele adorava a natureza. E poucos relatos falam de irmãos de Francisco. Acredita-se que a dona Pica era viúva e já tinha um filho, mas eu não consegui ter certeza dessa informação. E a história que eu consegui acessar é de que ele brincava muito sozinho na natureza. E a partir daí ele teve um encontro muito forte, né, tanto com a natureza quanto com os animais. Então ele saía de manhã nas terras do pai e voltava no final da tarde, né, se encantando com toda a imagem. E ele gostava muito de subir montanhas e descer montanhas. Ele era uma criança muito alegre e muito viva. E essa imagem das montanhas é uma imagem que vai percorrer toda a vida, toda a biografia de São Francisco de Assis. A gente já vai ver mais como isso acontece. E enquanto ele passeava e brincava junto à natureza, ele se encantava com os animais. E aqui tem uma relação bem especial dessa relação que ele estabelecia com esses animais. Ele se encantava com o indivíduo e com o grupo de indivíduos. Então, ele se encantava pelo movimento dos peixes e também pelo movimento do cardume. Ele se encantava com o movimento do pássaro e com o movimento de todo o bando. E ele ficava como que hipnotizado, observando o movimento dessas almas, né? Ele teve um primeiro setênio muito caloroso, muito próximo da Dona Pica, sua mãe, e da Jarla, e ele ouvia muitas histórias religiosas de santos, coisa que o seu Pedro não gostava. E ele sempre falava: pare de contar essas histórias do céu para este menino. Este menino precisa ouvir histórias da terra. Ele precisa ser um comerciante. Ele vai ter um patrimônio para herdar, ele dizia. Dona Pica fingia que não ouvia e continuava embalando Francisco com as histórias religiosas e de santos. No segundo setênio, Francisco foi, como é que eu posso dizer? Quem assumiu a educação de Francisco foi justamente o pai. E a partir daí, a ideia é que ele se iniciasse nos negócios. Francisco seguiu sendo um jovem lindo. Ele era super vaidoso, lógico, imagina, né? O pai, dono de uma loja de tecidos, né? Ele se ocupava muito das roupas, né? Ele adorava roupas muito bonitas. Ele tinha uma linda voz. Ele gostava muito de tocar e de cantar. Ele era um sujeito muito, muito alegre e boêmio, por incrível que pareça. E aí, ele já estava se iniciando nos negócios do pai e ele era um bom vendedor, né? Com essa simpatia toda, com essa condição de comunicação, ele estava muito bem. O pai estava muito feliz porque ele tinha certeza que os negócios teriam continuidade, né? Na época era muito importante tudo isso, né? Aí, justamente aos 28 anos, Francisco decide que deveria se alistar para a guerra, para desespero da Dona Pica. E ele segue para a guerra. Na verdade, ele encarou essa possibilidade da guerra quase como uma aventura de um jovem, né? Vários colegas, inclusive Francisco, se alistaram, mas, na verdade, com a experiência que ele tinha, com a vivência
que ele tinha tão protegida pelos pais, ele jamais poderia imaginar que algo de errado ou um grande sofrimento poderia acontecer. E foi justamente em 1203 que ele foi preso, ele foi feito prisioneiro nesta batalha de Colestrada. E ele ficou preso por cerca de 1 ano em uma prisão absolutamente hostil. Ele sofreu todos os maus tratos possíveis. Ele pegou muitas doenças e lá houve o primeiro encontro dele com algo mais espiritual, além do encontro com os animais e com a natureza que ele já havia feito no primeiro setênio, né? Ele ouviu uma voz que perguntou: Francisco, a quem você deve adorar? Ao amo ou ao servo? E aí diz que ele respondeu: ao amo. E a voz voltou a lhe perguntar: então por que que você insiste em adorar o servo e não o amo? E foi só essa passagem que teve. Então, quem o prendeu descobriu de quem ele era filho e pediu um alto resgate, e o pai, claro, com as posses que tinha, pagou o resgate e Francisco conseguiu ser solto. No entanto, Francisco foi um prisioneiro de guerra. Então, ele saiu dessa prisão depois de tanto tempo, exatamente com os distúrbios psicológicos de um prisioneiro de guerra. E, além disso, ele saiu muito debilitado fisicamente. Né? Imagina um espaço extremamente sombrio, úmido, com péssima refeição, né? Várias pessoas, nenhuma higiene. Enfim, ele realmente se debilitou muito. Quando ele voltou para casa, foi uma alegria, claro, para Dona Pica. No entanto, ele demorou muito tempo para se curar. E ela cuidou dele incansavelmente. E quando ele retomou a saúde do corpo físico, todos percebiam que ele não estava bem emocionalmente. Então, ele tinha altos e baixos, e ele se afastava na natureza por muito tempo, ficava horas em meditação. Mas era uma percepção muito clara de que ele não estava muito consciente. Mas ele voltou, tentou se relacionar, todos cuidaram dele, e por incrível que pareça, aos 23 anos, ele voltou a se alistar na guerra. Ele insistiu mais uma vez nessa situação, para desespero novamente da Dona Pica e para a alegria do senhor Pedro, porque dessa vez ele decidiu ser cavaleiro, ir na cavalaria. E só conseguia ser cavaleiro quem efetivamente tinha dinheiro, porque era um investimento muito grande. E ele foi, belíssimamente vestido, com um animal maravilhoso, e ele se colocou a caminho, de novo, para uma batalha. A imagem que eu formei foi que, enquanto ele ia saindo, se distanciando do centro da cidade, local onde ele morava, e se aproximando da periferia em direção ao campo de batalha, foi como se ele tivesse entrado num transe. Então, ele começava a se encontrar com a pobreza, e ele seguia e se afastava cada vez mais do centro da cidade, e aí ele ia tendo visões e percepções que ele não conseguia entender. O único sentimento que ele conseguiu aprender nesse momento é que este não deveria ser o caminho que ele deveria seguir, o caminho em direção à batalha. E diante de toda a pobreza, foi
ele se encontrou com os campos de leprosos, né? Porque na época os leprosos eram convidados a se afastar da cidade, né? E viviam nas periferias. Ele desceu do cavalo e ele começou a doar tudo o que ele tinha. O cavalo, a armadura, o elmo, tudo. E ele foi retornando, demorou bastante tempo a pé, retornando para o centro da cidade, praticamente como um mendigo. Para surpresa de todos que tinham visto ele sair tão alegre sobre um cavalo, dizendo que desta vez ele não iria ser preso. E ele voltou de novo muito perturbado. E foi mais um tempo bem longo que ele teve para tentar se recuperar. E durante essa tentativa de recuperação, alguns milagres aconteceram, né? E em um desses sonhos que ele teve, em geral com febre muito alta que ele tinha, ele decidiu definitivamente de que aquela vida não era uma vida ideal para ele, né? Duas coisas o incomodavam muito. Uma delas era a forma como o pai se dirigia às pessoas com menor posse. E a outra era a diferença que o pai fazia para tratar os funcionários e os clientes. Ele não conseguia entender por quê. E aí uma vez ele perguntou para o pai: por que você trata de forma tão diferente, né, os seus funcionários e os clientes que entram nessa loja? E o pai dele respondeu simplesmente porque os clientes tinham dinheiro. E aí veio a segunda pergunta essencial para Francisco. Por que as pessoas precisam ter tanto, algumas pessoas precisam ter tanto e outras podem viver com tão pouco? Mas essas duas percepções, elas passaram como se fosse uma brisa na vida dele. Ele não conseguiu entender, ele só foi entender um pouco mais tarde. E uma vez decidido, queria fazer uma conversão a uma vida mais simples e mais religiosa, ele teve que se afastar da família, especificamente do pai. E esse é aquele evento que nós conhecemos bastante nos filmes, né? Quando São Francisco tira toda a roupa em praça pública, entrega ao pai e diz a ele: a partir de agora, o senhor não é mais meu pai. Eu estou devolvendo tudo o que eu herdei do senhor. E sigo o meu caminho tendo um único pai, que é o Senhor Divino, né? E já nesse momento, ele relata que teve 2 chamados específicos. Ele tinha 25 anos de idade. Um foi para que se aproximasse e cuidasse dos leprosos. E todos sabem que ele era muito generoso e cuidadoso com essas pessoas. Ele não tinha medo, ele ia até eles, ele levava sempre uma palavra de conforto, ele limpava as feridas, ele tinha sempre um pãozinho, né, uma alimentação, e ele não tinha o nojo, né, ou o medo mesmo, né, de se contaminar como todos tinham à época. E o segundo chamado foi a voz, que ele ouviu mais uma vez, mais uma voz, e que disse: vá, Francisco, e restaure a minha casa. A interpretação que ele fez desse chamado, desse segundo chamado, foi de que ele deveria restaurar as igrejas, que muitas delas estavam em ruínas, eram feitas de pedra, né? Então, não tinham uma construção, talvez muito sólida. E ele se pôs gradativamente a ir reformando essas igrejas. E acredita-se que, ao longo deste trabalho, no final do ano de 1207, foi ele que cunhou essa saudação que diz que a paz de Cristo esteja convosco.
E ele falava isso a todas as pessoas que se aproximavam da igreja que ele estava reformando e levava ajuda, ou mesmo para perguntar o que estava acontecendo, né? Como é que ele estava. Então, ao receber estes visitantes ou esses apoiadores, ele já os recebia com esta fala: que a paz de Cristo esteja convosco. E Francisco, além de uma linda voz, ele tinha uma qualidade marciana verdadeira na fala que atingia e chegava ao coração das pessoas. Dizem que não só das pessoas, mas dos animais também, né? Porque cada vez que ele pregava, é sabido que vinha uma série de pássaros, né? E ficavam por perto, quase que como para ouvi-lo, né? E essa capacidade de comunicação, ela vinha crescendo cada vez mais. E ele começava a ter mais pessoas para ajudá-lo nas obras. Algumas pessoas se aproximavam e ficavam muito tempo junto com ele, todo o tempo, e outras pessoas iam esporadicamente, assim como os amigos dele de boemia, né, de taberna, de bar, eles também iam ajudar, às vezes, né? É uma imagem, assim, eles faziam uma empreitada, né? Então tinha um movimento, olha, vamos nos juntar para reformar esta igreja. E ele seguia esse caminho, né? Com muita luz. Só que, embora a comunicação fosse muito difícil naquela época, embora nós não tivéssemos internet, nem computador, eles não tinham, né, nem celular, a fama de Francisco, ela corria o mundo. E ela não demorou muito, chegou até o Papa. E ele também despertou na igreja uma certa preocupação ou uma certa resistência, né? Se vocês se reportarem à época, vocês conseguem compreender e formar uma imagem de que nós estamos falando de uma igreja bélica, de uma igreja que valorizava as posses, de uma igreja que tinha o desejo de conquistar terras. E aí existe um jovem longe de Roma, né, no interior, né, em Assisi, que está movendo uma série de pessoas e que prega uma simplicidade franciscana. E que ele dizia aos quatro ventos, né, que ele precisava de um manto e de um cordão e de um crucifixo, de uma cruz. Era só isso. Os amigos e os seguidores dele ainda podiam usar a sandalinha franciscana, mas ele andava descalço. Então, isso de fato era um incômodo. Então, esse movimento já estava acontecendo, né? Exatamente aos 31 anos e meio, ele se encontra com a jovem Clara. E foi justamente durante uma pregação de Francisco, onde todos estavam em silêncio, encantados com a palavra que ele trazia. E essa jovem, rica, linda, da cidade, chegou quando ele já estava em pregação. Os olhares se encontraram e os dois reconheceram esse encontro, né? Ao contrário do que muitos escritos bíblicos relatam, né, religiosos relatam, ele de fato foi um encontro de almas, um encontro verdadeiro de duas almas, uma masculina e uma feminina. E eles sabiam da importância desse encontro. E os dois foram arrebatados. Clara saiu fugindo, né? Ela saiu correndo, assustada com o que ela havia sentido. Francisco conseguiu terminar a pregação, mas também
teve a consciência da força desse encontro e ele se recolheu, subiu as montanhas e ficou vários dias em meditação. Ele acreditava que quanto mais alto ele subisse, mais fácil seria que o Senhor e o plano espiritual o ouvisse. Então era muito comum ele subir as colinas, os morros, as montanhas para meditar. E lá ele conseguiu ter a clareza, isso demorou um tempo, de que, de fato, Clara houvera acompanhado a vida dele em várias encarnações. Francisco acreditava na vida depois da morte, é por isso que ele questionava tanto os bens materiais daquela época, né, que as pessoas estão apegadas aos bens materiais, e que ele sabia que eles não poderiam seguir naquele momento como um homem e mulher, até porque ele já havia feito a escolha dele anteriormente. Ele conseguiu se expressar para Clara, foi um sofrimento muito grande para a jovem, mas ela percebeu e aceitou essa escolha, mas também teve a certeza de que não conseguiria mais se afastar dele. E aí a forma com que ela encontrou para permanecer perto dele foi também se entregar à vida religiosa, e aí nasce a semente das Clarissas, né, da Ordem das Clarissas, porque ela jamais poderia acompanhar o grupo de Francisco, né? Vocês imaginam, um jovem que já estava perturbando, né, o alto clero, né, com as suas ideias de fraternidade, ainda fazer um grupo misto, isso seria completamente impossível, né? Então foi a partir deste encontro essencial que a Ordem das Clarissas, que até hoje também existe, surgiram. Mas eles souberam, né, que foi um encontro especial. Francisco continuou o seu caminho e ele conseguiu, na verdade ele foi chamado pelo Papa, e uma coisa que foi muito interessante é que ele precisou se preparar para encontrar com o Papa. Ele não pôde entrar como um franciscano, né? Ele teve que se arrumar para entrar, né? Então ele teve que se preparar para conversar com o Papa, né? E para pedir autorização para que ele seguisse pregando. E houve bastante resistência, porque sem dúvida nenhuma era uma afronta para uma igreja que tinha outros valores, né? Mas ele conseguiu. Existe nesse período também um encontro maravilhoso que ele teve com um sultão e que originou um livro que fala só sobre esse encontro, que eu recomendo a leitura, que é O Santo e o Sultão. Vale muito a pena vocês lerem. Mas eu não vou contar essa história aqui, pelo menos não nesse momento. Por volta de 40 anos, aconteceu também um relato importantíssimo nessa biografia, que é o encontro de Francisco com o lobo. Nós temos várias imagens, ou de Francisco com o lobo, ou de Francisco com um cachorro, que também é uma metamorfose, né, do lobo, relatando, foi um dos milagres, além de todos, vários, né, que ele fez durante toda a sua vida. Francisco foi chamado a um pequeno vilarejo, onde as pessoas estavam completamente amedrontadas com um lobo, que, além de roubarem os animais que eles tinham, ainda os deixavam com muito medo, inclusive das crianças, porque ele rondava e assustava todo mundo desse vilarejo. Francisco foi até eles, ouviu todos os relatos e queixas e preocupações e perguntou se eles sabiam, né, de onde vinha o lobo, né? E eles apontaram, olha, o lobo vem dali, né, daquela gruta. Nós já vimos algumas vezes esse lobo.
E aí Francisco foi até lá. Eles ficaram muito preocupados, né? Até falaram, não, você não quer que nós os acompanhamos você? Ele falou, não, pode deixar que eu vou sozinho. Nada de mal vai me acontecer. E ele foi e ficou dias meditando na frente da gruta. E aí e sempre chamando o lobo, né? Aí um determinado momento sai o lobo, a fera. E Francisco imaginava realmente uma fera, né? Assim como é a imagem do lobo que as pessoas têm, né? E aí, quando ele vem chegando à luz, ele percebe que é um lobo muito magro, franzino, que não demonstrava traços de agressividade inicial, claro, mas ele era um animal. E ele tentou entender por que o vilarejo todo tinha tanto medo dessa imagem, né? E alguns relatos contam que Francisco realmente conversou com o lobo. E em meditação ele fez a pergunta, que me lembrou muito a pergunta de Parzival, né? Lobo, do que padeces? E aí a resposta do lobo foi a seguinte: eu só quero o que eu tenho direito. Eu quero ter acesso à água, eu quero ter acesso à minha alimentação, que eu sempre tive. O local onde o vilarejo surgiu era o local onde eu caçava. Eu só preciso disso, deste espaço. E aí Francisco voltou ao vilarejo junto com o lobo. O vilarejo ficou empavorosa e ficaram bravos mesmo com Francisco, porque eles falaram assim: nós estávamos com medo, pedimos para você nos proteger de uma fera, e você traz a fera para perto da gente, né? E aí Francisco disse assim: eu trouxe, e eu tenho certeza que ela não vai fazer mal, que ele não vai fazer mal a vocês. Mas eu preciso que vocês entendam que a única coisa que ele quer e precisa é que ele tenha o direito de se alimentar, de ter uma água fresca quando precisar, de caçar quando quiser, em liberdade na natureza. Esse é o instinto dele. E este espaço que vocês usaram para construir o vilarejo de vocês era justamente o espaço em que ele buscava a alimentação e a água. Então, ele não tem mais onde procurar. É claro que eu falei de forma resumida, né? Francisco pregou em relação a isso. E aí, aos poucos, as pessoas iam se virando e voltando para suas casas. E lembra que Francisco, quando falava, encantava os ouvidos e o coração das pessoas, então estava todo mundo em silêncio. E aí, aos poucos, ouviam-se barulhinhos de porta, né? Abriam-se portas assim, dava para ouvir. Fechavam-se portas. Dali a pouco, abriam-se portas de novo e escutavam barulhinhos no chão, porque começaram a aparecer vasilhas com água do lado das portas, um pratinho com resto de alimento, né? Uma comida. Algumas pessoas abriam e deixavam um cobertor do lado de fora. A consciência de que o animal deveria ser preservado e teria o direito de usufruir da natureza de acordo com os instintos dele foi percebido por aquela comunidade. E aí o que aconteceu? O lobo não trouxe mais nenhum tipo de problema e passou a ser um parceiro desse vilarejo. Ele passou a transitar pelo vilarejo e todos conseguiam conviver com ele sem o pavor de outrora. E ele ainda conseguiu ser cuidado. E, inclusive, ele ganhou cama e quando ele morreu, ele conseguiu ser enterrado
pelos moradores do vilarejo. E a única imagem essencial que o Francisco trouxe para eles é que as necessidades e os direitos dos animais são idênticos às necessidades e os direitos do ser humano. Essa foi uma passagem muito bonita aí que a gente consegue ver relatado em várias obras de arte. Francisco seguia pregando, reformando as igrejas e ampliando o seu grupo de seguidores. No entanto, os votos de pobreza e o convite a uma vida mais simples estava também trazendo uma série de conflitos entre o grupo, porque afinal de contas, de fato, Francisco precisava de muito pouco para viver. Seguido a isso, ainda Roma ficava de olho em Francisco e nos grandes movimentos de Francisco. Algumas tentativas ele teve de escrever a ordem dos franciscanos, e quando essa ordem foi submetida ao Papa, ele fez alguns ajustes na obra. A questão é que os ajustes que ele pensou, que ele fez, na verdade, na obra, foram ajustes que feriram o propósito mais essencial de Francisco. Quando ele recebeu o documento com as alterações que foram propostas, ele teve a consciência de que todo o trabalho dele teria perdido sentido, porque as alterações elas foram essenciais, foram no âmago de tudo o que ele pregava. E aí ele se decepcionou, abriu mão de toda essa jornada e cedeu o comando a quem tivesse vontade de comandar ou de seguir as negociações da ordem. Ele já estava muito debilitado. Os grandes problemas que ele tinha eram problemas gástricos e problemas de visão. Ele pediu a ajuda dos companheiros para que o levassem acima no Monte Laverna para recolhimento, e ele sabia que a hora dele estava chegando. Em alguns relatos dizem que ele recebeu as chagas de Cristo e ele morreu no dia 3 de outubro, que é o dia de comemoração dele, com 45 anos, e no dia 16 de julho de 1228, ele foi finalmente reconhecido e canonizado. Hoje a gente sabe que existe um caminho de São Francisco de Assis, que é um caminho que ocorre por esses locais onde ele passou, e que existe uma possibilidade de que com apoio a gente faça, né, esse caminho. E por fim, eu deixo como inspiração a oração que foi dita, né? Todo mundo conhece como oração de São Francisco de Assis, mas alguns relatos dizem que não foi ele que escreveu essa oração, mas que a vida dele inspirou essa oração, né? Cuja base essencial é que a gente não precisa de tanto para poder viver, né? Foi isso que eu preparei para vocês. Aqui tem algumas referências, caso vocês queiram compartilhar, terem acesso, e agora eu estou à disposição para ouvi-los. Fernanda, pode seguir. Gratidão por me ouvirem. Tânia, muito legal te escutar hoje. Eu particularmente não conhecia a história de São Francisco. Admiro pelo pouco que eu sei e achei fantástico você desenhar a trajetória dele desse jeito, assim, com as suas ilustrações, foi bem especial também.
Então, te agradeço por isso. Queria fazer um convite, então, às pessoas que quiserem fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa para a Tânia, né, Tânia? Sim, por favor, eu estou aqui à disposição. Podem abrir os microfones ou levantar a mãozinha. Quem souber ali no Zoom, você pode... Tem uma opção de levantar a mãozinha. Eu estou vendo só... A Priscila está com a mãozinha levantada, pode abrir o... Tô. Nossa, primeiro para agradecer que foi encantador te ouvir, né, contar a história, com todas as imagens, né, aquece o coração. E eu fiquei com a pergunta que ele teve quando jovem em relação ao pai dele. Qual foi a resposta, talvez ou não, que ele tem encontrado ao longo dessa caminhada? Dessa tanta diferença entre uns e outros? Acho que só se confirmou, né? Que eram os bens materiais, né? Isso que eu fico pensando, assim, né? Ele sempre trouxe a imagem de que a gente não precisava nem diminuir os outros por questões materiais e nem que a gente precisava de tanto, né? Para seguir a nossa vida. Né? São vários momentos em que ele traz isso. Né? Tô vendo a carinha da Maristela aqui. Bom. Olha, para quem gosta... Abre o microfone, Valéria, pode falar. Pode falar. Para quem gosta da história dele, vale a pena ler o livro que eu falei, O Santo e o Sultão. É só um trecho da vida dele, mas vale a pena. Pois não, Valéria? Bom, gratidão por compartilhar essa biografia. Eu não sou uma estudiosa da biografia de São Francisco de Assis. Alguns trechos da biografia dele eu não conhecia. Na verdade, eu tenho interesse porque a gente escolheu Francesco para o nome, né, do nosso filho. Esse pequeno aí é Francesco? Justamente porque lá atrás, na minha infância, eu assisti, quando eu era criança, aquele filme do Zeffirelli, né? Irmão Sol, Irmão Lua. E minha mãe também sempre foi assim, muito, né? A gente sempre teve muita afinidade com o princípio, né? Então, eu penso que isso é uma devoção, né? E aqui você vai ver muito São Francisco na nossa casa, porque o que mais tem é São Francisco. Eu tenho uma coleção aqui em casa também. Mas o que eu queria... E foi assim, eu gostaria de compartilhar duas coisas, né? Uma é um pouco da história, porque quando ele nasceu, quando eu estava grávida, eu e o pai, nós pensamos que quando ele tivesse 7 anos, se fosse possível, nós iríamos levá-los a Assis. Bom, com 4 anos nós nos separamos, mas ano passado ele já estava com 8, foi possível nós irmos e coincidiu com o segundo ano. Olha. E ele foi justamente um dos franciscos da peça, que foi o Lobo de Gúbio. E quando a gente teve a história, que a gente tem que escrever o caderno, que é a história da criança, e foi um livro de poemas, eu e o pai, nós montamos a capa justamente São Francisco com Lobo de Gúbio, que eu nem sabia que ia ter história. Então, assim, ano passado foi um ano assim, muito agraciado para a gente, porque nós fomos a Assis, eu, ele e minha mãe. E aí o que eu queria comentar já, agora entrando, assim, contei um pouquinho da minha história pessoal, a gente pensou em botar ele Giovanni Francesco, porque Giovanni é João. Ele tem um irmão chamado Giordano Bruno, né, filho só do pai. Enfim, tem muita história, né? Mas nessa ida a Assis, o que a gente viu, né? Tem a igreja de Porciúncula, foi para onde ele foi levado quando ele morre, né? É uma coisa assim, tem a capela pequenininha de Santa Maria e tem aquela coisa gigantesca que construíram em cima, assim como a Basílica de São Francisco. É um negócio enorme. Mega, né? Assim, gente, a mensagem que São Francisco trouxe para a gente ainda não aprendeu. Não.
E a gente agora, nesse momento que a gente está vivendo, ela é mais do que nunca urgente e necessária. E aí a gente vai, depois de 4 dias e assim, você vai comprar as coisinhas e aí você, meu Deus, o que eu estou fazendo? A gente compra algumas coisinhas porque tem significância, né? Eu não sou tão consumista, mas assim, o próprio processo que você vê, que tem muito de sagrado na cidade, está muito perdido. E assim, eu fiquei com muita tristeza dessa pandemia, porque o Papa, eu não sou católica, tá? Mas o Papa ia fazer um encontro sobre a economia de Francisco em Assis. E eu estava assim, com tanta expectativa de que isso fosse uma coisa que ia trazer muita coisa, e nada aconteceu. E a gente Ainda. Parece que ele não desistiu desse impulso. Vai haver. Mas bom, gratidão. Assim, acho que assim, eu só queria dizer assim que é uma história que a gente não acaba de aprender. Ela é muito atual, muito urgente, muito necessária. Gratidão. Que bom. Obrigada. Fernanda, eu vi uma resposta, aliás, uma pergunta, eu não sei de quem foi, eu passei os olhos aqui enquanto eu estava ouvindo a Valéria, mas eu vi que perguntaram o que será que o motivou para a segunda ida à guerra, né? Foi a Malu, a Malu Luft que fez essa pergunta. Ah, querida, Malu. Malu, foi muito interessante quando eu estava fazendo esse trabalho, porque eu, no auge da minha ignorância, né, porque não tem a menor chance de ser diferente, eu fiquei brava quando eu achei isso, mais brava. Acho até que briguei com ele aqui, sozinha, nas 4 paredes da minha casa, falando, escuta, ô garoto, o que você está fazendo? E assim, foi bem difícil assim para eu aceitar. E aí depois, com o tempo, Malu, eu percebi que todos nós temos uma trajetória semelhante à dele quando a gente olha a nossa história biográfica. Quantas vezes nós não insistimos em algo e a gente precisa de uma segunda, às vezes de uma terceira vez de sofrimento ou de encontros mais exigentes para que a gente aprenda por que fizemos isso, né? Então, eu acredito que muito tenha sido o comprometimento com o qual ele saiu da prisão, né? Então, de fato, a impressão que me deu é que ele não estava com as suas faculdades mentais tão sanadas, né? Para que ele pudesse discernir exatamente o que estava acontecendo. E talvez ele tenha, de fato, reconhecido ou se sentido muito fracassado, porque da primeira vez que ele foi para a guerra, ele foi muito senhor de si. Né? Quem é que vai prender o filho do senhor Pedro Bernardoni? Né? E ele não sabia nada da guerra. Então, talvez até, não sei, essa arrogância possa ter feito isso, né? Não sei. Foi isso que eu pensei, Malu, mas eu não tenho certeza. Mas na nossa biografia a gente faz isso também. Eu não sei, Fernanda, se tem mais alguma pergunta que você queira. Se alguém mais quer falar comigo. Obrigada, Kátia, por ter agradecido. Eu vi, a Andréia também. De vez em quando eu consigo ler. Fala, Karine. Pois não. Boa noite, tudo bem, Tânia? Boa noite. Prazer te conhecer, tá? Boa noite a todos, a todas. Não é exatamente uma pergunta, assim, é só uma... quando a colega falou, né, sobre como o nosso mundo está com valores tão distantes de Assis, né? Eu sou professora do curso de Letras Italiano e a gente estuda o São Francisco do ponto de vista literário também. Então, assim, acho que isso dá uma dimensão também do quanto ele está presente, mesmo no mundo laico, né, como numa universidade, assim. E eu acho que eu prefiro, enfim, acreditar na presença dele, né, e não... Com certeza. Cada vez mais muito atual, né.
E, enfim, acho que também bastante significativo. Eu não consegui pegar o início da palestra, mas a importância dele, eu vejo que poucos monumentos na Itália foram tão rapidamente reconstruídos quanto a Basílica de São Francisco, quando aconteceu o terremoto, que eu acho que foi nos anos 80, né? Então, acho que isso me dá bastante esperança, enfim, né? De que, embora a gente ainda tenha um longo caminho pela frente, né? Mas eu acho que dentro de cada um, como ser humano, tem essa luz franciscana, independente de religião, aqui de qualquer coisa, né? Então, seria só um comentário nesse sentido, que eu gosto bastante dele também, esse ideal do trabalho, da mendicância e das mãos, né? Que me parece muito... Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, né? Estou começando... E eu vejo que na pedagogia Waldorf, por exemplo, a importância das mãos é uma coisa muito, muito forte, né? Então, eu fiz esse link agora, lembrando dele, assim, né? Do fazer, né? Do fazer. Nós Do usamos essa fazer. biografia aqui, não sei se você deve conhecer, né? Do Legoff. Sim, sim. Né? Então, esse é um livro que a gente usa para trabalhar o São Francisco na universidade, enfim. Que bonito, que bom saber disso. Que bom, eu fui professora universitária também. Nossa, deve ser uma inspiração para os seus alunos, eu imagino. As pessoas, mesmo quem, enfim, não conheça ou que se distancie pela questão da religião, né, parece uma coisa tendenciosa, mas o texto, pelo texto, assim, já é algo esteticamente, assim, muito bonito. Enfim. Que bom, que bom. Então, era isso, assim. Muito obrigada, Karine. Mais uma pergunta, eu não sei, não vi o começo da palestra também, como foi a sua aproximação com São Francisco? Ah, boa, eu não falei. Bom, essa palestra surgiu da minha formação, né? Eu me formei na Sagres, eu sou aconselhadora biográfica, e nós temos que fazer um trabalho de conclusão. Eu escolhi São Francisco de Assis, mas a minha relação com ele começou bem antes. A minha mãe conta que ela tem até hoje a oração de São Francisco de Assis num talho de madeira. Sabe aquela com pirógrafo assim? É um quadro que tem na casa dela até hoje. E para nós irmos para o quarto, eu e a minha irmã mais velha, a gente passava no corredor e ela estava lá. A Betânia já ia sozinha, assim, andando, caminhando, e muitas vezes eu vinha no colo, grandinha, mas era aquele colinho porque era a mãe, para a mãe botar na cama, né? E toda vez que eu passava, a mamãe disse que eu pedia para ela parar, eu não sabia ler, estou falando de 4 anos, e eu pedia para ela ler. A Betânia ia sozinha, assim, né? Depois a mamãe ia lá dar um beijinho, cobrir, qualquer coisa. Mas eu parava para pedir para ela ler. Minha mãe disse que foi desde muito pequena. E a mamãe, ela sempre contava muitas histórias de santo. E eu era muito curiosa, eu adoro história de santo, assim, as histórias dos milagres e tudo. E o santo do passarinho, da pombinha, eu sempre pedia, porque para mim era o santo da pombinha. E aí me encantava também as imagens. Aí eu comecei a estudar mais, querer saber mais, porque a mamãe tinha um limite, não era que ela era uma estudiosa, era alguma coisa da formação dela religiosa, né? E aí eu comecei a me interessar por algumas imagens, né? E comecei a fazer, então eu gostava de comprar. E agora eu digo que eu tenho de fato uma coleção, mas não fui eu que fiz, são as pessoas que me dão. Então as pessoas reconhecem a minha relação, então assim, Tânia, passei lá, lembrei de você. Mas de qualquer, não precisa ser de Assis, não é todas as pessoas de Assis, né? A Kátia estava aqui, ela até escreveu para mim, aí a gente estava no meio da nossa formação lá, ela me ouviu falar uma vez, ela trouxe um caderninho que tinha um São Francisco de Assis, assim, olha, não podia deixar de te entregar, tive que te entregar. Ela, umas coisinhas que todo mundo me reconhece e me dá. Então, é uma aproximação, assim, para mim. E eu fiquei bem feliz quando o Papa escolheu o nome de Francisco.
eu não vou discutir a questão da igreja, nem o significado do Papa, mas para mim eu tenho como você isso, é uma esperança. Né, eu não levanto uma bandeira, mas eu falo, olha em que imagem ele se baseou. Puxa, pode ser que a gente consiga dar alguns passos aqui. Né? Então foi assim. Acho que foi ele que me capturou, o santo da pombinha, que me capturou. E até hoje tem lá o quadro. A mamãe já sabe. Eu falei, mamãe, tudo bem, é só isso que eu preciso da senhora. A senhora deixa para mim? Ai, filhinha, deixo. As minhas irmãs já sabem que esse eles não podem pegar. Vou pegar o resto. O quadro da oração vai ficar comigo. A joia. Ai, muito obrigada, bela história, enfim. Obrigada, querida. Tânia, agora não temos nenhuma pergunta ali no chat. Eu não sei se mais alguém tem vontade de abrir o microfone. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria informar também que a Tânia autorizou e a gente gravou essa palestra. E a gente alguns perguntaram, né? Isso. E a gente está em processo aqui de criar o canal do YouTube para o Movimento Conexões Solidárias, e assim que a gente conseguir subir as palestras para lá, elas vão ficar disponíveis, né? De acordo com a autorização aí do palestrante. Então, te agradeço por essa também, Tânia. Muito obrigada a todos que ficaram até agora. A gente chegou a ter 58 pessoas na sala, isso foi bem especial. Que bom. E muito, muito bonito a gente ver esse movimento crescendo, né, em torno de uma história tão linda como essa que você contou para a gente hoje. Obrigada. Que bom. Imagina, uma boa noite a todos e que vocês tenham uma linda noite de sono embalado por essa história tão especial. Gratidão por me ouvirem. Foi um Obrigada prazer. Também. Se cuidem, fiquem bem. Tchau, tchau. E em casa. Obrigado, Tânia. Tchau, tchau, Tânia. Gratidão, Tânia. Beijão pra você. Beijo, querida. Obrigada, viu, Eblina? Que bom. Obrigada, Leliane. Tchau, Valéria. Prazer. Muito lindo. Tchau. Obrigada. Minha mãe deve estar assistindo também. Lá de... Que bom. Que bom. Tchau, gente. Apareceu aqui. Tchau. Tchau, Laura. Obrigada. Ana Paula, aqui, ó. Tchau, mãe. Tchau, Ana Paula. Tchau, tchau. Pode falar. Oi, tchau, Valéria. Tchau para todos. Tchau. Dom Francisco é maravilhoso. Então é sempre bom ouvir. Obrigada. É inspirador, né? Muito, muito. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, Francesco. Tchau para vocês. Tchau para Francesco, para Valéria, para todos. Tchau. Ótimo. Que a gente está se falando no chat particular aqui. Tchau. Vamos lá. Tchau.